Paz e graça sejam dadas para todos que estão reunidos nesta noite por Jesus, o nosso Senhor. A gente está aqui no mais um Conversas Pastorais, é o encontro de toda segunda-feira, e no nosso canal aqui da internet, da Primeira Igreja Batista do Grajaú. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós já ultrapassamos os 550 inscritos no nosso canal, e a gente está super feliz com essa coisa da turma tá chegando, se aproximando e ajudando a gente a fazer com que esse canal se torne algo bem legal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Além disso, nós estamos preparando algumas coisas bacanas no canal. Está vindo aí uma conferência de louvor e adoração, uma conferência só para crianças, e também nós estamos toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, com um vídeo devocional para você. No Conversas Pastorais de hoje, eu estou recebendo meu amigo querido Evaldo. Evaldo é pastor em Seropédica, é escritor de alguns livros, bons livros. Evaldo é um contemporâneo do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e uma das mentes mais brilhantes que eu conheço e eu tenho o prazer de conviver. Evaldo, seja bem-vindo aqui no nosso Conversas Pastorais. Aqui é a sua casa, é a sala da casa da gente para a gente bater papo. Tá tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar com você aqui nesse programa, né? Para a gente conversar algumas coisas aí que envolvem o reino de Deus, a igreja. Eu estou muito feliz de estar com você nessa noite. Que bom que a gente pôde encontrar. Que bom. Deixa eu pedir desculpa a vocês, a gente demorou um pouquinho para entrar, mais do que o normal, obviamente, porque a gente estava com problemas técnicos para resolver, e conseguimos resolver, a gente está aqui para bater papo. Evaldo, rapaz, eu tenho acompanhado você escrever uma série de mensagens, aliás, um vídeo, né? Uma série de vídeos sobre a pandemia. Primeiro, eu queria falar com você o seguinte, como é que você está lidando com isso aí? Como é que está a turma aí de Seropédica? Como é que é a tua visão sobre tudo isso que está acontecendo agora, cara? Rapaz, é um momento anormal para todos nós, né? A minha esposa faz aniversário no dia 16 de março, foi justamente nesse dia que a gente começou a travar tudo. Então, abril, maio, junho, nós já estamos aí com 3 meses e pouco, né? E nesse período a gente parou, nós tivemos que mudar a nossa programação da igreja, como você deve ter feito também. Sim. E a partir daí a gente teve que se adequar a esse momento. Foi um momento, no primeiro instante, foi muito difícil para a gente pegar o ritmo, porque a gente tinha que manter o pastoreio, o contato com os irmãos, e nesse momento sem poder estar junto. E aí a gente foi criando os programas, tem uma entrada na quinta-feira, e os cultos de domingo a gente está transmitindo ao vivo, e sempre usando os recursos técnicos para a gente poder estar fazendo contato com as pessoas, né? É um momento diferente. Imagino, cara. Imagina, e assim, pegou a gente assim meio que de surpresa, né? Porque a gente, na verdade, não esperava, não imaginava, não estava preparado para isso, né? Ficou uma coisa meio louca, né? Assim. Muito, Porque inicialmente parecia que a gente não ia viver tudo aquilo que a gente estava vendo na Europa. Aí a coisa veio forte e mudou muita coisa, né? Eu acho que foi um momento assim, tem sido um momento para a gente repensar muita coisa. Imagino. Nesse ponto, eu acho que está sendo interessante para a gente pensar mais, nós, no caso, em relação ao ministério pastoral, em relação à igreja também, à vida da igreja. Agora, você acha que vai mudar? Você acha que vai mudar muita coisa? Então, para mudar, a gente tem que mudar, né? Se a gente não muda, nada muda. Então, a nossa expectativa, por exemplo, a minha expectativa é que isso tudo traga mudanças para as igrejas, né? Para as comunidades de fé e para as pessoas que lideram, nós que lideramos também, né? Porque a gente vai aprendendo muita coisa, revendo algumas coisas. Eu acho que, para responder a você, eu tenho esperança que mude. Eu espero que eu saia dessa situação toda melhor e que a minha igreja saia, quando
tudo estiver normalizado, a gente tenha uma nova perspectiva, a gente cresça e tenha aprendido lições, né? Sabe por que eu te pergunto isso, Evaldo? Assim, porque, na verdade, eu fico olhando nas redes sociais e a gente que vai lá nas redes sociais, escreve coisas nas redes sociais, seja o que for, seja de cunho religioso, político, emocional, todas essas coisas, a gente vê que as pessoas, parece que elas estão hoje mais enraivecidas, mais virulentas, mais bélicas do que antes. A impressão que eu tenho é que elas estão aproveitando a pandemia e elas estão, assim, vomitando, perdoe minha expressão, você que está me ouvindo, vomitando sobre a rede social as amarguras delas de forma mais completa possível e mais louca também. Você não acha isso, cara? Eu acho. Mas se você fizer uma análise, nós aqui no Brasil viemos de uma eleição aí de governadores, deputados, né, senadores e presidentes que foi muito acirrada. E não, nesse aspecto, o ambiente da internet ficou muito belicoso mesmo. Por isso que na relação, porque eu fiz um texto primeiro falando das pandemias, depois eu falei assim, vou encarar fazer um vídeo de cada uma dessas que eu estou vendo aqui, pandemias. E na relação, logo na letra B, porque se você já percebeu que é de A a Z, eu estou na letra T. Vou gravar amanhã teimosia, que é a letra T. Então, assim, logo na letra B, eu não tinha nenhuma dúvida de que tinha que ser beligerância. Porque a gente vê isso aí, estava vendo, que você falou. A Bíblia fala que a pessoa fala do que o coração está cheio, não tem jeito. Não é? Então, as pessoas, infelizmente, esse momento de pandemia, de reclusão das pessoas, elas mostram que elas estão precisando tratar. E aí elas verbalizam os seus problemas, os seus traumas, a vida, de repente, que não está semelhante a Jesus, numa linguagem do discipulado, né? Nós temos aquela... o que é o discípulo de Jesus? Ele olha para Jesus, ele tem Jesus como exemplo. Então, a gente vai ter mais vida em nossa vida na medida em que a gente tem esse exemplo e a gente está encharcado dessa vida de Jesus, do exemplo, e caminhando na direção dele, né? O que a gente vê agora na internet, o que a gente está vendo é um retrato do que existe. Talvez, como você falou, está aparecendo mais agora porque o canal de verbalização, de se mostrar, é só esse agora. Mas isso já tinha antes. Sim, lamentável, né? Infelizmente. Nossa, demais. Eu estava pensando sobre isso, porque assim, a gente batalha assim, muito para que essa expressão comunhão seja uma coisa que a gente fale e desenvolva e viva isso, né? Seja experiências profundas, tal. Mas hoje não, hoje, infelizmente, a gente parece que as coisas que não fazem parte das coisas essenciais dividem a gente e separam a gente naquilo que é essencial, naquilo que é importante. Eu acho isso muito louco. É verdade. A gente quis, como você falou, a gente está usando as plataformas para trazer uma mensagem. Eu sempre, logo no momento que a gente travou os nossos encontros presenciais, a primeira fala minha, eu me lembro até hoje, eu tenho aqui tudo organizadinho, me lembro que a primeira fala minha, dentro da minha primeira fala, eu falei, você agora tem uma chance de se comunicar por esse instrumento que é a internet e pelos caminhos que você tem aí, pelas suas redes sociais. Então, você tem que prestar muita atenção no que você está colocando. E você tem que ser, né, numa linguagem bíblica, sem usar o evangeliquez, né, você tem que trazer mensagens que edificam. Você é um canal de bênção aí na internet. Você tem que fugir dos extremos, né? Eu gravei uma das pandemias, foi isso, radicalismo, intolerância, também letra I. Então, o que me assusta, eu falo para minha esposa, né? Esse ano eu vou fazer 25 anos de ministério, Edson. Então, assim, você pode falar assim, nada te assusta mais. É verdade, de certa maneira, a gente já viu muita coisa.
Mas ainda eu fico, assim, pasmado diante do que eu vejo, às vezes, das minhas próprias ovelhas que eu ensino há 17 anos um tipo de comportamento e que, às vezes, não é adotado na internet. A pessoa parece que esquece tudo aquilo que você está falando e ela se comporta, ela se comporta de uma maneira que não se parece e passa longe do que seria a vida de Jesus. Aí me assusta. Isso eu fico assim agoniado. Então, mas aí eu vou guardar um espaço bem generoso da nossa conversa, porque eu quero que você fale da questão do seu pensamento, das suas reflexões da pandemia de A a Z, que é uma coisa muito interessante. Mas antes de pensar nisso, antes de a gente entrar nisso, eu fico pensando o seguinte, Evaldo, que muitas vezes as pessoas elas estão vivendo hoje um tipo de evangelho que é um evangelho, como é que eu posso dizer isso? Um evangelho que ele não tem preocupação em amar profundamente aqueles que são diferentes. Essa é eu vou chegar lá, vou te dizer, pode discordar, mas assim, a minha ideia é que nosso amor, muitas vezes, ele é um amor como produto. E eu vou te explicar por quê. Ele é um amor para atrair, não é um amor para permanecer, sabe? E isso me incomoda. A ideia é que a gente diz que ama todo mundo para atrair as pessoas, mas quando as pessoas estão, a gente não se preocupa com que esse amor seja algo verdadeiro, entendeu? Profundo, porque a gente já alcançou nosso objetivo, que era só alcançar as pessoas, entende? Entendo. Eu posso ilustrar o que você falou. Eu falei, você também, né? Eu, pelos anos em uma comunidade de fé, não só na sua agora, no Grajaú, mas ao longo da sua caminhada, minha também. Eu estou há 16 anos na minha igreja, na minha igreja hoje, não é? Mas eu já pastorei outras igrejas e outros lugares também. Mas só para ilustrar o que você está falando aí. Nós, como discípulos de Jesus, todos nós, membros de uma comunidade de fé, nós cremos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há alguns anos atrás, e olha só, eu recebi uma pessoa aqui com problemas na sua sexualidade, na sua vida, na área de gênero. Essa pessoa me procurou, o que eu fiz? Eu recebi com o maior carinho. Identifiquei o problema, e recebi, e conversei, e mostrei carinho para a pessoa. A pessoa passou a frequentar os nossos cultos, e ela foi para a classe, aquela primeira classe onde a gente recebe os membros, os novos membros, ou membros de outra igreja. Nós temos uma classe especial aqui na igreja e tal. E ela começou a frequentar, querendo aprender a palavra de Deus. Algumas pessoas ficaram preocupadas com a presença dessa pessoa naquele ambiente. E aí você está ali, né? E você tem que, quando a pessoa te procura, com uma preocupação assim meio farisaica, ao meu ver, né? Porque uma pessoa me procurou e eu falei assim, essa pessoa que está frequentando essa classe, talvez essa classe, esse contato comigo, com a gente aqui, seja o momento que ela tenha de ouvir do Evangelho, de receber de Deus uma palavra. E essa pessoa depois, não por esse motivo, porque por mim e para grande parte da igreja ela teve o carinho, né? Ela sumiu. Mas eu estou ilustrando para você o seguinte, olha o desafio que a gente tem na liderança, sim. No diferente. Quando eu tratei a intolerância, eu falei sobre isso, porque nós temos a gente tem a base bíblica, mas o que você falou, o que Jesus faria nesse caso no meu lugar? Ele faria o que eu fiz e faria mais ainda, né? Sim. É a oportunidade que eu tive, dos encontros que eu tive com essa pessoa, de falar do Evangelho, falar do amor de Deus. E eu creio que eu aproveitei essa oportunidade. Ela não ficou, talvez, não sei, foi confrontada de alguma maneira, mas sempre recebi com carinho. Mas eu vi esse estranhamento de algumas pessoas. Mesmo na comunidade, você fala do amor de Deus,
que você coloca os desafios, você tem uma visão pastoral que você acaba passando para a igreja, então a igreja parece com você. Óbvio. Mas aí, mesmo assim, houve esse estranhamento. Então, é só para ilustrar o que você falou. É para receber, mas e aí? Como é que a gente vai lidar agora? A gente tem ainda um grau de preconceito muito grande e que, infelizmente, a pregação do evangelho que nós fazemos, ela ainda parece que não furou essa barreira do nosso preconceito, né? Então a gente fica numa situação muito complicada, porque muitas vezes a gente recebe com muito carinho e a pessoa se afasta por causa de por causa de duas pessoas, por causa de três pessoas que de repente tiveram um olhar atravessado, não é isso? E que é engraçado, assim, que eu fico pensando que Deus, ele nos... Eu sempre falo isso na ceia, né? Que como é que Deus foi capaz de amar uma pessoa como eu? Porque se eu fosse Deus, eu não me amava. Se eu fosse Deus, eu não me amava. Assim, não teria esse amor por mim. Então, assim, mas as pessoas elas não conseguem entender que o tamanho do amor de Deus, ele não vê diferença, né? Ele não vê cor, ele não vê grau social, ele não vê gênero, ele vê as pessoas como elas são e como ele se interessa por elas. Bom, Evaldo, deixa eu falar uma coisa para você. Bom, antes de falar com você, Evaldo, deixa eu falar com as pessoas que estão nos assistindo. Sim. Evaldo é um escritor, já é escritor de algum tempo, de alguns anos, já tem algumas obras escritas. Um dos livros do Evaldo, salvo engano, o primeiro livro do Evaldo, eu tive o prazer de ajudar na produção dele. Evaldo tem um texto fácil, um texto leve, um texto intenso, no sentido de fazer você pensar nas coisas do alto, com muita singeleza, com muita simplicidade, mas ao mesmo tempo com profundidade. Então eu gosto muito dos textos do Evaldo, gosto muito dos livros dele, e eu tenho sempre o prazer de ler aquilo que ele escreve. E o Evaldo, nessa pandemia, durante essa quarentena, ele foi escrevendo vários textos e que depois se transformou em vídeos, que era falando sobre as pandemias dos sentimentos. A cada coisa que aparecia de A a Z, o Evaldo criativamente foi colocando como um tipo de pandemia. Aí, Evaldo, eu queria te pedir se você podia compartilhar com a gente como é que foi isso, como é que surgiu como é que foi esse insight na sua mente, né? Então, quando começou a pandemia, aí a gente começa a pensar, né? Eu sou um cara que organiza ideias, tem um laboratório, né? Agora, e aí deixo ali, de repente, e volto lá, nasce. Mas essa da pandemia foi realmente um momento, me deu uma ideia, eu falei, poxa, pandemia, vou falar sobre as pandemias, né? E comportamentos, né, que você está falando aí de emoção, posturas emocionais, mas que são comportamentos que nós enfrentamos. Se a gente for honesto, nessa série de A a Z, tem muita coisa ali que eu preciso tratar. Você precisa tratar, que os nossos ouvintes precisam tratar com honestidade. Então, nasceu assim, falei, poxa, é um bom momento para a gente tratar daquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Desses problemas que as pessoas evidenciam nos seus comportamentos, no que escreve na internet, tudo. E eu pensei muito nas pessoas que eu lido, porque a gente que escreve, né, a gente observa muito o comportamento, e do comportamento das pessoas, ou de uma luta pessoal, vai nascer aquela ideia para escrever. E aí, surgiu assim. Aí eu falei, poxa, eu vou falar de pandemia. Eu fiz o texto primeiro, bem resumido, né? O texto da pandemia. Está até na minha frente aqui, no primeiro parágrafo foi assim, né? O mundo está combatendo uma grande pandemia, mas, entretanto, tem alguns tipos de pandemia que nós devemos tratar como seres humanos. Aí foi lá, arrogância, beligerância, corrupção, desânimo, exploração, futilidade, ganância, hipocrisia. Estou falando que eu já falei, né? Intolerância, jactância, leviandade, maledicência, negligência, ódio, pessimismo, queixume, radicalismo, superficialidade. Eu parei aí. Então, o que acontece? Eu percebi que muitos desses comportamentos eu vejo na vida de muitos cristãos, não é? E que a gente tem que tratar com seriedade. Em cada pandemia eu sempre faço essa pergunta:
Você está vivendo de uma forma beligerante, por exemplo, né? O ambiente da internet se tornou muito beligerante, muita guerra, muita briga. E aí, como eu te falei, às vezes eu me assusto, né? Aí eu vou olhar ali, rapaz, é minha ovelha, olha só que coisa triste, né? Aí você fica até sem ação e assim por diante. Porque quando a gente está pensando no evangelho mais eficaz, né? E mais penetra mesmo na sociedade e tal, para a gente chegar nessa igreja relevante, que esse dia eu estava falando num outro encontro sobre isso, né? A gente tem que pensar o que a gente não está sendo, para a gente ser o que a gente precisa ser. E às vezes a tanta manifestação de ódio, mesmo no ambiente daquele que fala que é de Jesus, tanta guerra, tanta intolerância, e quanto mais isso fica evidente, mais a pessoa se afasta dos valores do reino de Deus. E aí você cria um bloqueio para a gente conversar com a sociedade sem Deus. Porque as pessoas querem crucificar a sociedade, mas tem que lembrar que é uma sociedade caída, é um mundo sem Deus. As pessoas não têm o evangelho, elas não conhecem o evangelho. Então, às vezes, as reações são tão violentas para a gente que está distante dos valores do reino de Deus e você tem que ter uma ponte para conversar com essas pessoas. Como eu dei o exemplo anterior, aquela pessoa não entra ali, não é bem recebida por mim, que eu sou pastor, nem o que ela ouviu um pouquinho, ela não ouviria de ninguém sobre Jesus. Eu brinco com isso porque eu acho legal assim, quando os caras vão para as redes sociais e falam. Outro dia eu vi um comentário sobre um jornalista que é ateu. E aí as pessoas comentando embaixo da foto dele, esses memes que tem embaixo da foto dele, e elas dizendo o seguinte: você vai ver, quando você chegar no inferno, você vai descobrir quem Deus é de verdade, seu desgraçado, você é ateu, você vai ver exatamente o que Deus vai fazer com você, você vai queimar no mármore do inferno. Então, assim, o cara que... E eu digo o seguinte, para o cara que é ateu, falar de Deus ou contra Deus não faz a menor diferença, assim. Ele não acredita naquilo, entende? Então, assim, ele não está ofendendo algo que ele está ofendendo, às vezes, as pessoas querem defender Deus, né? As pessoas querem sair em defesa de Deus. Mas Deus mesmo sabe que o cara não me conhece, o cara nem sabe quem eu sou. Então, essa ferocidade, essa coisa bélica que a gente tem, esse jeito agora que nós temos de pregar o evangelho, entendeu? Você vai que voltou agora, inclusive, essa coisa de você vai para o inferno mesmo, seu desgraçado, você vai ver só como você vai queimar no mármore do inferno, é um estilo meio que retrô de pregar, porque eu já vi isso há muitos anos atrás, quando eu tinha 15, 16, 20 anos, eu vi isso acontecer, e agora eu estou vendo de novo acontecer uma pregação retrô, ou seja, não é o fato de dizer que existe céu e inferno na crença das pessoas, é o fato de dizer e apontar que as pessoas vão para o inferno, só porque elas estão dizendo agora que não creem, embora elas poderão crer amanhã, entende? Mas que as portas vão se fechando cada vez mais com esse tipo de pregação. É como se fosse uma vingança, né? É uma resposta, isso aí. Né? Então, o que a gente tem que ver, a gente tem que... o ateu é um exemplo. Como é que eu vou construir uma ponte para conversar com um tipo de gente assim, né? No ambiente acadêmico, você sabe que tem muita gente assim. Então, você tem que conversar e tal, você tem que arrumar um jeito de você ter um diálogo, a palavra certa é essa. Lógico. É tipo o cara de outra linha religiosa. Ué, o Brasil, por exemplo, tem várias manifestações religiosas. E aí? Como é que eu vou dialogar com essas pessoas, conversar com essas pessoas? Como é que... Né? Eu acho que a gente tem que ter um diálogo, porque se a gente não tem, a gente vai quebrar a oportunidade para levar uma mensagem que a gente sabe que tem, que é transformadora. E às vezes Jesus fazia. E às vezes essa mensagem, Valdo, não precisa nem ser essa mensagem pregada, pode ser só a mensagem vivida. Se você for uma pessoa que simplesmente viva isso que você acredita, do evangelho, eu tenho absoluta certeza de que as pessoas vão aceitar este evangelho, independente do que você fala, assim, independente se você fala ou não.
Quando eu fiz jornalismo na faculdade, cara, faculdade de jornalismo é um negócio punk, entendeu? Louco, assim, tem muita gente que não acredita em nada. Paciência. Cara, mas eram muitos meus se tornaram amigos, colegas de profissão, entendeu? Coisas assim que eles me respeitavam demais, demais, demais. Eu não ficava citando versículo para ele, doutrina bíblica o tempo todo, nada disso, mas me respeitavam. Agora eu estou fazendo psicologia. E assim, do mesmo modo, eu penso de que as pessoas elas vão gostar e se interessar por aquilo que eu venha falar para elas, primeiro a partir daquilo que elas veem em mim, e não daquilo que eu falo primeiro, entende? Então, brigar com o professor porque o professor é ateu, eu não tenho tempo para isso mais, eu não consigo mais. Vai alimentar mais o acirramento ali. Exatamente. Eu já vivi isso também, quando eu fiz história, né? E eu fiz amizade com todo mundo, professor, e tenho contato até hoje. E o curso de história também é um curso pesado, né? Muito ataque ali, né? Mesmo que seja, às vezes a crítica, ela se vale, ela fica ali limitada à Idade Média, aos problemas da Igreja Católica, né? Mas acaba respingando na gente como cristão, né? Sim. Então, mas eu tive amigos, eu fiz amigos, tenho amigos até hoje e assim, o diálogo foi muito bom. Você falou. Agora, o que a gente tem que resgatar, eu acho que falta muito, é que a igreja, a gente pensa que não, mas a igreja brasileira é uma igreja nova, né, Welles? Sim. Nós fazemos parte de uma igreja nova. Uma igreja muito nova, que está num processo de amadurecimento. A gente tem às vezes faz uma leitura lá desde o nascimento, lá, há 2000 anos atrás, por exemplo. Só que no Brasil, a igreja é nova. Então, o movimento protestante, por exemplo, é novo. Então, a gente tem... Agora, mesmo sendo novo, a gente tem que pensar algumas coisas para a eficácia da nossa missão. O que Jesus fazia? O que eu faço, sempre faço menção à minha comunidade de fé é isso. O que Jesus fazia? Se você se distancia do comportamento de Jesus, de como ele agiu, de como ele falou, e Jesus lidou com tantas pessoas diferentes, como ele fez isso? Então, ele é sempre o nosso modelo de jornada. Sim, se a gente perder isso, aí vai ficar nesse ódio aí. Vai ficar desejando que as pessoas se percam, vai ficar desejando coisas ruins para as pessoas. Aí se distancia muito do que é o evangelho de Jesus. E a gente tem que olhar para Jesus, é o nosso modelo, não tem jeito, senão você vai ficar, né, essa pessoa. Então, voltando à ideia das pandemias, em todas elas a gente observa um pouco dessa falha de comportamento. É claro que algumas a gente pode até enfrentar, né? Qualquer pessoa pode enfrentar. Mas tem coisas ali cruciais que são assim inaceitáveis do ponto de vista do reino de Deus, né? Os valores do reino de Deus, como Paulo diz, né? Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E você olha para os fariseus e Jesus, eu acho que esse é o exemplo clássico para a gente. As pessoas falaram, olha como ele fala, né? O comportamento nem precisa mencionar, que era exemplar, mas assim, olha como ele fala. Ele não fala como os fariseus. Então, a própria audiência, observando Jesus, olhando para Jesus, viu uma coisa diferente no seu comportamento, na sua fala. Eu acho que essa autoridade que a gente vai ganhar com as pessoas, que a gente quer alcançar. Ao contrário de Pedro, que quando nega Jesus, para ele comprovar de que ele não tinha nada a ver com o mestre, ele muda a fala dele, né? E as pessoas dizem assim, tá vendo? Ele, na verdade, ele começa a falar de um jeito que as pessoas dizem o seguinte, olha, ele está falando igual o mestre. E aí ele muda a voz, né? Isso muda o tom e muda as palavras para não ser parecido com o mestre, né? Isso. Olha só, deixa eu falar uma coisa com você. A Priscila está perguntando onde que ela pode encontrar os textos sobre pandemias, tá joia? E para completar, ela diz assim, qualquer pessoa que se sinta desrespeitada irá rejeitar a mensagem. O exemplo de vida, viver o evangelho é o melhor modo, penso eu. Então, o comentário da Priscila e a pergunta dela, onde é que ela acha os textos e os vídeos. Os vídeos estão no meu canal do YouTube, ela pode entrar lá, né, fazer a inscrição, mas dependendo da inscrição,
o meu vídeo, o meu canal é Valdo Rocha, no YouTube. Eu estou nessa série no meio do caminho, estou caminhando para o final agora, né? Já tenho uma outra série para gravar. Amanhã eu vou gravar a letra T, teimosia, e vou caminhar para o final. Ela pode acompanhar desde o início lá, desde a letra A. Letra A, arrogância, beligerância, assim vai por... Nós seguimos esse caminho, né? Ela pode encontrar lá. E tem também, só para divulgar, aproveitar, já que a gente está falando disso, eu tenho uma plataforma com os meus materiais, de forma digital, que a pessoa pode entrar lá e pode adquirir. É valdorocha.com.br. Aí tem os livros, tem textos, tem materiais de encontros, de pequenos grupos, de estudos, tem tudo lá. Esse livro que você falou, você participou do meu livro A Trajetória do Sem Propósito na Terra da Ilusão, foi um conto. Isso. 2007, se não me engano. Depois você ainda participou do Vivendo de Forma Equilibrada, o Alfabeto da Vida Saudável. É verdade, que é um bom livro também. Eu gosto do seu texto, Evaldo. E a Trajetória do Sem Propósito na Terra da Ilusão, eu fiz uma continuação, não uma continuação, aquele mesmo pano de fundo, com muito show de bola, chama Comunidade dos Construtores. Eu trato dessas questões que nós estamos falando aqui lá de forma metafórica. Esse livro não fala de uma palavra bíblica, não fala nada, são 15 capítulos, mas com várias expressões para a gente trabalhar. Depois você vai receber uma cópia para você dar uma olhada. Você deu uma de C.S. Lewis, né? Em Nárnia, não é isso? Porque a trajetória do Sem Propósito na Terra da Ilusão, quer dizer, a Terra da Ilusão continua sendo Terra da Ilusão, dono de tudo, mestre da vida. Só que eu criei agora o Ajudador Perfeito, fechei a Trindade. Aí conceitos... eu coloquei conceitos religiosos com expressões metafóricas ali, tal, só para criar assim, um desejo de ler, né? A ideia central, a Comunidade dos Construtores é um grupo ali, representa aquele grupo que tem problemas, eles se manifestam na primeira parte do livro, e eles viajam para o lugar do concerto, que é um lugar mesmo, e ali eles vão tratar dos problemas com outras pessoas. Sim. Aí tem algumas expressões, só para fechar, ali tem, eles viajam ali e chegam ali, aí tem que passar no Pórtico dos Humildes, tem que passar no Lago do Confronto, no Corredor da Franqueza, na Sala da Transparência, subir a Colina do Discernimento. E são os lugares que eles vão passar, que eles vão ter que tratar e vão ser confrontados ali. É muito bacana. Tem 13 personagens. Você sabe que isso me fez lembrar um clássico do John Bunyan, que é O Peregrino. Isso. O Peregrino de John Bunyan. Não sei se você sabe disso, o livro do John Bunyan. John Bunyan escreve esse livro numa prisão, né? Lá para o meado de 1400, exatamente, não sei, mas na Idade Média ele escreve esse livro. E o John Bunyan, o livro do John Bunyan, O Peregrino, se tornou um dos clássicos mais lidos do mundo. Você sabia disso? Sabia. Isso, um dos livros mais lidos do mundo. Acho que depois da Bíblia é o livro mais lido. Exatamente, isso aí. John Bunyan, O Peregrino. Então, se você quer uma dica bacana, é um livro interessantíssimo, que ele também usa a ideia, muitas figuras de linguagem. Isso, nesse livro ele está mostrando uma caminhada mais ou menos para o céu, né? Que passa um cristão. O Comunidade dos Construtores mostra muito, se fosse para falar mais o discipulado, o que a gente está se tornando. Trabalha muito isso, quer dizer, os defeitos, né? Tem um personagem chamado Misericordioso, por exemplo, que chega mais perto da Bíblia. Mas tem um chamado Legalista, né? Então ali vai ter muita coisa sendo tratada do que as pessoas estão sendo ao longo da jornada. E elas precisam parar para pensar. Por isso que lá no lugar do concerto tem essas expressões, que são lugares reais, né? Que eles vão tratar dessas situações. Porque é o que a gente precisa fazer ao longo da caminhada com Deus. Esse livro é lançamento, tem lá digital também no evaldorocha.com.br. Que legal, Evaldo. Você achava que você ia assim, já imaginava que você se tornaria um escritor? Nunca pensei nisso. Inclusive, eu fui jovem aqui, a minha caminhada na igreja e tal, fui para a aeronáutica, fiquei 4 anos, e
não tinha essa coisa, não tinha dado essa luz assim de nem para ir para o seminário fazer teologia, né? Depois que eu saí, em 91, em 90, que aí eu fui para o seminário, aí ao longo da caminhada teológica eu percebi algumas coisas, mas estava bem ali, começando ainda, né? Que a gente está muito imaturo, né? Aí depois que eu terminei, eu senti que eu tinha alguns talentos ali na criatividade, alguma coisa que dá para você juntar com o que você escreve, e a coisa foi amadurecendo. Porque os dons que Deus nos dá, né? É bom a gente falar sempre isso, eu falo aqui na igreja, as pessoas estão nos ouvindo também, essas ovelhas e amigos nossos, que o dom não significa que você sabe, você está pronto. Eu me lembro minha primeira palestra, meu primeiro sermão. Quer dizer, eu tinha convicção ali quando eu preguei, já como seminarista, que eu tinha aquela capacitação espiritual. Só que hoje eu tenho 25 anos fazendo isso, eu desenvolvi esse dom. A gente desenvolveu aquilo que Deus nos dá, fazendo, aprendendo, estudando, lendo. E aí, eu nunca pensei, respondendo mais a tua pergunta, porque eu tenho 25 anos de pastorado integral. Então, eu nunca fiz outra coisa nesses 25 anos. E mesmo na pegada do ministério, que é muito forte, né? Você sabe disso, desafiadora no dia a dia, eu procurei desenvolver, paralelo a isso, escrever os meus textos, as ideias tal, e foram nascendo. Eu me sinto bem fazendo isso. Não é um peso, é um prazer fazer isso. Cada coisa que nasce, uma história, um livro mesmo, né? E é por aí. Eu nunca pensei assim, eu vou ser um escritor. Voltando então, Evaldo, a falar sobre pandemia, para a gente terminar o nosso papo. A gente, na sua opinião, de todas essas que você escreveu, eu sei que cada uma vai ter uma importância, um significado, mas qual que você poderia assim, destacar, Wellington? Eu acho que essa pandemia talvez seja uma das coisas que a gente poderia, humana, existencial, que a gente precisaria muito falar sobre isso mais, discutir isso, conversar sobre isso, etc. e tal. O que você pensa de tudo isso que você já falou até agora? Então, eu acho que, assim, eu já estou pensando como eu vou transformar essa série de vídeo num material de estudo para eu tratar com a igreja aqui. Isso eu vou fazer, é certo. Sim. Agora, assim, todas elas são importantes. Eu acho que eu destacaria a hipocrisia. Sim. Porque pensando em nossa vida religiosa, porque Jesus enfrentou muito isso olhando para os fariseus, né? A gente olha isso, olhando os evangelhos, porque hoje a gente fala no fariseu, por exemplo, como uma ideia negativa, né? O fariseu, né? Só que naquele momento não, o fariseu era uma pessoa importante. E essas pessoas que tinham lugares importantes, reconhecidas ali e tal, uma classe que tinha certa evidência, não estava vivendo aquilo que Deus queria. Então, pensando na vida espiritual e pensando numa espiritualidade mesmo, não só para a gente fugir de uma vida religiosa sem vida, eu destacaria a hipocrisia. Né? A própria filosofia trabalha a hipocrisia como existência não autêntica, né? O existencialismo, né? E eu acho que, pensando na igreja, pensando em minha vida, eu não posso viver essa vida, senão eu vou enfraquecer o testemunho do evangelho. Eu vou ser um fariseu, né? Dentro daquilo que a gente estava falando, da autoridade. Eu acho que, para destacar aqui, pensando na vida comunitária, eu acho que o tema hipocrisia tem que ser encarado, tem que ser visto. A Bíblia fala, né? Para a gente viver uma vida autêntica, o tempo todo. Não só o exemplo de Jesus, mas Paulo fala isso várias vezes aí, Pedro também, deixar a hipocrisia, deixar o fingimento. Então, eu acho que eu destacaria a hipocrisia, porque é muito lamentável a gente constatar que muita gente não está vivendo tudo aquilo que Deus quer que ela viva, e às vezes fica numa representação apenas, e não vive o evangelho como deveria viver. E você não acha assim que, falando sobre isso, que talvez isso seja talvez um dos grandes empecilhos para que pessoas conheçam mesmo a Deus, porque nós somos tão humanos,
nós somos tão falhos, nós somos tão... E a gente, às vezes, se investe de uma capa, e hoje está em moda usar máscaras, né? A gente acaba usando máscaras nos nossos ambientes religiosos, né? Então, o pastor é o super pastor, né? O cara que nunca erra, nunca falha, nunca tem problema, nunca tem dificuldade. E muitos crentes também assumem essa postura de super-heróis da fé, que a gente está longe disso, né? O Ricardo Gondim tem um livro fantástico falando sobre isso, e o Paulo Romeiro também tem um livro chamado Super Crentes, que fala sobre isso, sobre essa ideia da gente ser super alguma coisa, né? O Super Crente, ele falou num contexto, vai começando essa pegada, essa mensagem mais assim, né? Mais assim, eu posso tudo, eu tenho que ter tudo. Então, quando ele escreveu esse livro, estava bem uma teologia assim, mais nessa direção. Ainda tem hoje ainda. E é por aí, infelizmente, a gente vê isso aí. O que a gente percebe, você já percebeu também, ontem mesmo nós tivemos uma conferência de família, eu tive a oportunidade de terminar a conferência falando sobre isso. Que a família, para ser forte, ela tem que encarar as suas fraquezas. Eu acho que a gente tem dificuldade de encarar nossas fraquezas, né? É verdade. Essa linguagem que você está falando aí, às vezes a pessoa... o Luiz Saiu tem uma frase, né? Ele fala, legal, Deus já sabe que você não está com nada. Falta você agora reconhecer. Deus já sabe que você não está com nada. Eu prefiro dizer assim, que Deus sabe que a gente é lascado. Entendeu? É uma expressão que eu uso muito aqui, assim, não, eu sou lascado, todo mundo é lascado, essa igreja aqui é de gente lascada, e é isso, por aí. Só a graça de Deus mesmo, que se renova a cada manhã, e a gente tem que ter essa visão. Por isso que quando a gente tem essa percepção, Ellison, essa visão da fraqueza, né, e a gente está na jornada, no aperfeiçoamento, aí a gente vai ter nossos olhos, eles serão diferentes da leitura que a gente faz do mundo ao nosso redor. O que me difere de uma pessoa aí que está no mundão? A graça de Deus. Sim. Eu fui alcançado por Deus. Do contrário, eu era igual essa pessoa, ladrão, roubador, o cara pior que você pode pensar. Qual é a diferença dele para mim? Eu fui alcançado por Deus, pela graça de Deus. Ele pode ser alcançado também. Então, quando a gente cria essa cultura da confissão, né? Do reconhecimento. E da desconstrução, da nossa perfeição, que a gente precisa desconstruir essa imagem. E talvez isso também seja um grande problema na nossa pregação. Evaldo, rapaz, diz para onde as pessoas, mais uma vez, onde as pessoas podem encontrar o seu material. Passou rápido, a nossa conversa está muito legal. Mas eu queria que você voltasse para você falar do seu novo projeto. Isso. Então, as pessoas podem entrar no meu canal no YouTube, Evaldo Rocha. Lá tem todos os vídeos, pregações, vídeos, a série Pandemias que ela está acontecendo ainda, devo terminar essa semana. E o meu Facebook, Evaldo Rocha. Tá joia. Podem me acompanhar aí. Geralmente eu divulgo as minhas coisas aí. Eu tenho uma página no Facebook, Evaldo Rocha, além do perfil, né? E tem o Evaldo Rocha no YouTube. A pessoa está entrando ali, está sempre acompanhando as minhas coisas ali. Gente, olha, despedindo aqui, um abraço para todos vocês. Segunda-feira que vem, a gente está de volta aqui com Conversas Pastorais. Evaldo, um beijão para você. Obrigadão, querido. Deus te abençoe. Gente, semana que vem, aqui no canal da Igreja, Conversas Pastorais, às 21 horas. Um abraço para todo mundo e a gente se vê, se Deus assim nos permitir. Paz e graça para todos vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe. Valeu, um abraço. Gente.